Números 23, 19. Quantos acharam? Números, início da sua Bíblia aí. Vai no início da sua Bíblia. Números 23, 19. Quantos acharam, diga amém. É bom você ler, que a Bíblia é a maior revelação. A palavra, quando nós meditamos e lemos, é a maior revelação para as nossas vidas. Quando eu orava hoje à tarde, eu falei: Senhor, aonde o Senhor quer iniciar a palavra que o Senhor quer falar com o nosso coração? E Ele me trouxe em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? É uma pergunta. Então o início vai dizer assim: Deus não é homem. Já começamos assim: Deus não é homem. Então quando é Deus falando, as coisas se cumprem. Quem está entendendo? Por que muitas pessoas se entristecem ou acabam perdendo a fé? Porque ouve muitas coisas de diversas fontes. E aí ela paralisa, ela recebe uma revelação, uma visão, não sei o que é. Porque quando é Deus se cumpre, quem está entendendo? E aí ela para a vida dela em cima daquilo. Ela fala assim: Deus, mas o Senhor falou, o Senhor... Quando é Deus, as coisas acontecem. É aí que nós temos que vigiar. Quando é Deus falando, quando é o Espírito de Deus nos direcionando, nos impulsionando, você pode ter certeza que Ele é um Deus de sinais, Ele é um Deus de si. Ele é um Deus que confirma. Olha só o que está escrito, ó. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ou seja, então quando Deus fala, Ele não volta atrás. Quando Deus libera algo sobre as nossas vidas, essas coisas acontecem. Mas para se materializar, vai depender de quem? De nós. Vai depender da minha e da sua perseverança. Vai depender da nossa obediência. Olha só, Deus não é homem nem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria? Ou seja, tudo que Deus fala ao meu e ao teu respeito, no tempo dele, no momento dele, as coisas acontecem. É aí que está. Quando você está perseverando, quando você está orando, quando você apresenta algo a Deus, persevera, não desanima. Ah, mas vai vir o vento, a chuva, vai vir a tempestade, vai vir a tristeza, a angústia. Pode vir o que vier. Mas se você sentir o que é de Deus, persevera. Porque o que há de vir, a Bíblia diz, virá e não tardará. Quem está entendendo? Quando é Deus que te confirma, eu e você temos que perseverar. Porque a palavra nos garante. Ele está dizendo assim: para que não minta, nem filho do homem para que não se arrependa. Olha só agora o segredo. Porventura diria ele e não faria? E olha a sequência agora. Ou falaria e não o confirmar? Então diga assim: quando Deus fala, Ele confirma. Eu e você precisamos estar atentos para o si. A Bíblia diz que os sinais seguirão a todos, é isso? Espera aí, não é não? A Bíblia diz que os sinais seguirão a todos. Quem que os sinais vai seguir? Quantos creem aqui na palavra? Então profetiza assim na sua vida hoje. Diga assim: os sinais do Senhor me seguirão. Diga: os sinais do Senhor a respeito as promessas que já está liberada na minha vida me seguirão. Quantos creem nisso? Sinais de Deus, você tem que estar atento, na vigilância. Você orou a respeito de algo? Fica atento, fica ali, ó, persevera. Eu vou te falar algo, que é, no início da semana, eu orei a respeito de algo, mas o que eu orei não estava no meu coração. O Senhor me trouxe na memória e falou assim: agora ore. Falei: Senhor, mas eu não estou com isso no coração. Ele falou: ore. E aí começou a gerar no meu coração um desejo de orar pelaquela situação. E aí quando eu comecei a orar, eu orei, apresentei a Deus e descansei. Vou resumir assim: quando eu estava já vivendo aquilo que Deus mandou eu orar, aí o Senhor me visitou de novo e falou assim: você não estaria vivendo
o que eu falei para você orar se você não tivesse perseverado. O querer e o realizar é de quem? Aí ele falou assim, ó, e você não está vivendo esse momento, você não está vivendo esse momento porque você quis, não, porque eu quero que você viva. Aí eu comecei a entender, porque Deus é um Deus de si. Você vê, Ele faz você orar por uma situação, e quando você está passando, vivendo aquele momento, ele me visitou novamente e falou assim, você imaginou que você está vivendo nesse momento? Eu falei, não. Ele falou assim, então aprenda. Por mais que Deus diga assim, Deus sabe o que eu preciso. Diga assim, Deus tem coisas grandes para mim. Então veja bem, mas Ele quer que eu e você ore. Ele quer que eu e você fale para Ele. Ele quer pegar eu e você assim, ó, Senhor, essa causa aqui, ó, eu preciso dessa causa. Porque a oração vai gerar em Deus em ti, vai criar um relacionar. Então não adianta eu e você pensar assim, não, Deus sabe. Não, Deus sabe, não, Ele sabe. Mas Ele quer saber se eu e você vamos confiar. Não adianta eu e você ficar assim, ó. A gente olha para a situação e fala assim, ah, Deus sabe. Um exemplo, vou dar um exemplo. O desejo no início era ter uma bateria aqui. Vou trazer um exemplo. Deus sabia do meu desejo. Mas se eu não tomo atitude? Aí juntou eu e o Vini começou a pesquisar uma bateria boa, porque ele entende. Então eu falei, então vamos procurar quem entende. E de repente começou a pesquisar e tudo, né? Um valor bem alto e começamos. Olha só, quando Deus te gera algo no teu coração e você apresenta em orações, persevera, não desanima, Deus traz resistência. Quem está entendendo? Vou resumir, quanto valeria? 6 mil, nós pagamos 2 mil. Ó, um exemplo, a gente achamos desse mesmo modelo por 6 mil reais, na época. Quantos anos faz? 2 anos? 1 ano e pouco? 1 ano e meio? Na época, 1 ano e meio era 6 mil reais. Eu falei, Vini, 6 mil reais agora a gente não tem disponível para comprar. Ele falou, vamos orar. E continuamos orando, ele pesquisando. Vou resumir. O rapaz tinha essa bateria guardada, usou pouquíssimas vezes, né? 2 ou 3 vezes. Guardada na casa dele, toda embalada. E qual o preço que Deus preparou para a gente pagar? R$2.500. Veja bem. E ele ainda falou assim, eu tenho uns ciúmes. Mas veja bem, quando nós estávamos carregando, eu e Vini, nós se alegramos. Mas Deus visitou pelo menos o meu coração e falava assim, perseverança. Perseverança. Ou seja, Ele preparou num valor acessível, né? A gente pagamos à vista, né? Poderia até passar o cartão, né? Ele falou, não, eu passo o cartão, pastor, para ajudar. Eu falei, não, eu vou pagar à vista. Ainda teve um descontinho lá, né? Ele acrescentou alguma coisa lá. Ele deu um acessório a mais. Então, o que é isso? Quando você vigia, os sinais vai te seguir, os sinais de Deus. E as bênçãos vai vir. A gente comprou perto da Taboão da Serra. Pertinho, coisa de meia hora. Deus preparou lugar perto, um valor acessível e algo novo. Quem está entendendo? Algo novo. Apóstolo, por que o senhor está falando isso? Não sei, mas Deus sabe que Ele está mandando eu falar para mim e para você nessa noite. Qual é o segredo? Quando Deus fala, as coisas acontecem. Quando é Deus falando, eu e você podemos até tentar fugir. Mas quando é Deus, Ele vai sempre confirmar. Thaís, coloca aqui no telão para mim. 1 João. Diga assim, igreja, vale a pena. Diga com fé, vale a pena fazer a vontade de Deus. Sabia que nesse momento você está fazendo a vontade de Deus? Aí você fala assim, ah não, mas eu estou aqui cheio de pensamento, eu estou cheio de propósitos, cheio de sonhos. Mas nesse momento, nós estamos aqui nesse momento, buscando a direção do Senhor. Então nesse momento, nós estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Quem está entendendo? Ouvindo, procurando ouvir a direção, a palavra dEle. É isso que agrada a Deus. Enquanto o mundo, né? Eu creio que tem muitos aí adorando ao Senhor hoje. Mas enquanto o mundo está envolvido com as coisas que na hora que der 00:02, 00:01 já passou, nós estamos aqui perseverando na palavra. Você está aqui perseverando na palavra. Não preciso me alimentar da palavra. Eu preciso ouvir a palavra. E o que o Senhor está falando para mim e para você? Persevera. Quando eu falo, quando Deus libera a palavra não volta vazia, a palavra se cumpre.
Ele está dizendo assim: eu confirmo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Deus confirma quando Ele fala para mim e para você. Quando Deus fala que Ele quer fazer algo, Ele traz a confirmação, nos mínimos detalhes. Mas o que eu e você devemos perseverar? Devemos perseverar na fé. Devemos perseverar na palavra. Amém? Não diga assim, não vai ser. Não, diga com fé, não vai ser no meu tempo, mas sim no tempo de Deus. Aprenda uma coisa: o tempo de Deus é melhor. No tempo de Deus é melhor, porque no tempo que Ele libera, Ele sabe que eu e você já estamos capacitados para viver o que Ele tem para nós, preparado para receber. Muitas vezes a pessoa pede uma bênção: Senhor, me entrega essa bênção. E Deus sabe que aquela vida, aquela alma que Ele ama ainda não está preparado para receber. Aí muitas das vezes a bênção vem de tanta... veja bem, Deus é pai, Deus é... E o pai não quer ver o filho chorando, nem triste. Principalmente se o filho persevera, se ele pede, Senhor... Mas em tudo Ele quer nos ensinar. Tudo coopera para o bem daqueles que amam quem? A Deus. Por isso que vai dizer em 1 João 2,17. 1 João, põe para mim na tela, Thaís. 1 João 2,17. A Bíblia vai dizer que vale a pena. A palavra vai dizer que vale a pena. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Olha o que está escrito, E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de quem? Aquele que faz a vontade de? Permanece para quando? Então o relacionamento que nós temos tendo com o Espírito, com a palavra, não é só para os dias de hoje. É eterna, para a eternidade, eternamente. Nós estamos gerando aqui um relacionamento com Deus, a cada dia, a cada culto, a cada palavra, a cada oração. Nós estamos se achegando a Deus. Para quê, apóstolo? Para que nós possamos viver com Deus eterna. Então veja bem, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de quem? Aquele que faz a vontade de Deus, olha lá, permanece para quando? Aquele que está na vontade de Deus, ele, para Deus, a Bíblia já diz, ele é eterno. Porque a Bíblia vai dizer ainda que morra, viverá. Então veja bem, aquele que está na vontade de Deus, ele não está preocupado com os resultados da vida aqui, somente. Porque tem pessoa que fala assim: Senhor, me dá uma porta de emprego. Eu preciso de uma porta de emprego de excelência. Aí ela ora, persevera, Deus vai lá e dá a melhor porta de emprego. O que acontece com essa pessoa? Se ela não conhecer Cristo, se ela não estiver firmada em Deus, o emprego tira ela da presença do Senhor. O sonho dela era ganhar 5 mil reais, nunca ganhou. Ela começa a trabalhar, Deus começa a honrar, ela começa a receber um valor que ela nunca recebeu. De repente ela se embaraça, ela se afasta da presença só volta a buscar Deus quando perde tudo, por falta de vigilância. Você viu? Então a Bíblia está dizendo: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que permanece aquele que faz o que? A vontade de quem? Então permanecer em Deus é fazer a sua vontade? Permanecer em Deus é fazer a nossa vontade? Permanecer em Deus é fazer a vontade de quem? De Deus. Sabe aquele momento, um exemplo, 3 horas da manhã, o Espírito Santo te acorda. Você pensa que é para beber água e ir no banheiro, mas não é, para orar. Na hora que você ora, você está fazendo a vontade de quem? Vou te dar um exemplo, um culto como hoje. Não, todo mundo em festa, isso e aquilo. Você fala: não vou para a igreja. De repente você está aqui sentadinho aqui dentro. Você está fazendo a vontade de quem? De Deus. Não, hoje eu não vou para a igreja, eu estou cansado. Hoje eu não vou para a igreja, não vai dar para mim ir para a igreja. Coloca um monte de desculpa, daqui a pouco você está sentadinho aqui. Falou: eu disse que eu não ia, eu estou aqui. Então está se materializando a vontade de quem? Então não é a nossa. Não é a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a chave? Fazer a vontade de quem? De Deus. Qual é a maior chave que eu e você temos? Fazer a vontade de Deus. O Senhor falava comigo constantemente enquanto eu orava aqui à tarde. Ele falou: filho, eu fiz você desejar algo e eu fiz você orar em algo que eu queria que você desejasse.
E eu também te lembrei, quando você estava vivendo aquele momento que eu pedi para você orar. Aí eu falei, Senhor, ele falou assim, diga para eles, diga para a igreja, que sou eu, o dono do querer e do realizar. E essa ficava suando dentro de mim, o Espírito Santo falando comigo, nessa tarde, quase agora, eu saí daqui, eu estava orando. E ficava aquela direção assim, ó. Então muitas vezes nós pensamos que somos de nós. Muitas vezes você está orando por algo, você nem sabe o que você está orando. Mas essa vontade não é sua, é a vontade de Deus. Muitas vezes você está pedindo algo, você está orando e você nem sabe como que vai acontecer. Glória a Deus por isso. Porque quando você está orando por algo e você não sabe como vai acontecer, essa vontade não é minha, não é sua, essa vontade é de Deus. Porque é dele o querer e o realizar. É ele que nos impulsiona para orar. Deixa eu te falar. Ah não, mas eu estou ficando doido. Deve ser coisa do mal. Não, o mal não vai te levar, não vai te conduzir a orar. Ele não vai te conduzir a obedecer a palavra de... Ao contrário. Ele vai te conduzir, vai tentar roubar a sua fé. Vai tentar fazer você desanimar, você desistir, você parar. Mas quando vem um impulso no Espírito, que é o Espírito Santo, para te fazer orar a respeito de algo, é porque Deus quer realizar esse algo na minha e na sua vida. Quem está entendendo? Só que nisso, Deus vai olhar para mim e para você e vai ver o tamanho da nossa perseverança. Ele vai olhar e vai ver se a gente vai perseverar. Se eu e você vai manter na posição. É fácil? Claro que não. Porque eu e você, muitas das vezes nós queremos as coisas para ontem, sim ou não? Só que só Deus sabe de todas as coisas. Às vezes fala assim, Senhor, mas me dá isso. Eu falo isso, mas não é a hora ainda. Por que não é a hora? Porque muitas vezes eu e você não estamos o quê? Preparado. Tudo que Deus quer é que eu e você vá bem em toda maneira de viver. Só que Deus não vai te entregar nada, não vai me entregar nada que possa nos afastar da presença dEle. Por isso que andar no Espírito, igreja, andar no Espírito é saber que há um Deus acima de todas as coisas. Andar no Espírito é você parar, sair do imaginário e falar assim, peraí, Jesus que eu estou clamando, Ele está vivo. Jesus que eu estou clamando, que eu estou falando, Senhor Jesus, me abençoa. Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele está vivo. Só que a Bíblia diz que Ele está sentado à destra, à direita do Deus Pai. Então Ele está vivo, está sentado com Deus. E a Bíblia diz que Ele está intercedendo por mim e por você, com gemidos inexprimíveis lá no céu. Mas e aqui na terra? A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus está intercedendo por mim e por você. Então nós temos que parar muitas das vezes e falar, peraí, Jesus está vivo. Então Ele sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Jesus sabe tudo que eu estou fazendo. Então peraí, Jesus está vivo. Ainda que você esteja num lugar aparentemente sozinho, fisicamente, mas no reino do Espírito você nunca vai estar sozinho. Espiritualmente, sempre vai ter alguém nos observando. Sempre tem alguém de olho em nós. Só que a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que hão de herdar a salvação. Então começamos pelos anjos do Senhor. Os anjos do Senhor, diga assim, os anjos do Senhor estão comigo. Quantos creem nisso? Os anjos do Senhor estão sobre a tua vida. Apóstolo, mas e o mal, isso aqui? Ele está ao derredor, ele está distante. Ele está ao derredor. Como que ele pode ficar ao redor? Se abrir porta para ele entrar. Mas a ordem de Deus é que ele fique ao derredor. A Bíblia vai dizer, ele está ao derredor bramando como leão, para ver a quem possa tragar. Então ele só pode acessar se eu e você der legalidade. A Bíblia vai dizer que tudo posso naquele que me... Quem é que nos fortalece? É Jesus. É Deus, é o nosso Pai. Então nele podemos todas as... Diga assim com fé. Feche os olhos e diga assim com fé. É palavra profética, Ele está me dando a palavra agora. Feche os olhos e diga assim: eu vou viver a partir de hoje a realidade do mundo espiritual. Então diga assim: eu vou viver a real comunhão com o Espírito Santo e com os anjos do Senhor. Diga assim: a real comunhão se manifestará
a cada dia na minha vida. Diga: andarei constantemente no Espírito, e as promessas que Deus tem para mim se cumprirá. Diga: as promessas que está relatado na Bíblia, as promessas de Deus se cumprirá na minha vida, nos meus caminhos. Diga: eu andarei no Espírito. Diga: eu viverei no Espírito, e o nome do Senhor será glorificado. Diga assim com fé agora, com os olhos fechados. Diga assim: Senhor Jesus, derrama sobre mim da tua sabedoria, da tua direção. Diga: derrama sobre mim mais da tua graça. Diga: mais do teu favor, que eu não mereço, mas o Senhor achou graça na minha vida. Diga: Pai, mais da tua graça, mais da tua graça. Diga que é o favor não merecido. Diga: Senhor, eis-me aqui. Diga: faz em mim o seu querer. Diga: andarei no Espírito. Diga: Espírito Santo, toma mais de mim para ti. Diga: eu necessito mais de ti, mais de ti, mais de ti para mim. Fortaleça sua fé a qualquer hora, em qualquer lugar. Baixe nosso aplicativo da igreja no Android ou iOS para acessar devocionais inspiradores, palavras edificantes, fazer pedidos de oração, compartilhar testemunhos e muito mais. Faça parte desta comunidade de fé. Ao contribuir com seus dízimos e ofertas, você não apenas abençoa a obra do Senhor, mas também faz parte de um movimento que transforma vidas. Juntos, construímos um caminho de bênçãos e impacto. Deus abençoe cada semente plantada com amor e generosidade. Obrigado pela sua presença. Siga-nos no Instagram e em todas as redes sociais. Acesse nosso site e aplicativo para conteúdos exclusivos para você. Para pedidos de oração, testemunhos e dúvidas, chame no nosso WhatsApp. Seja uma bênção e nos ajude compartilhando nossos vídeos e deixando seu like. Amém. Você é bem-vindo aqui. Que Deus abençoe. Até mais.